Bom, avançando um pouco sobre o uso do Linux e da linha de comando, nós podemos ver agora mais alguns comandos interessantes para mostrar recursos da máquina e acessos de permissões, enfim, como um arquivo também ele é montado, né, para leitura no Linux. Vou mostrar aqui, vou abrir um terminal e nós podemos primeiro fazer um pwd, que é para mostrar o local onde nós estamos. Pwd mostra o caminho do diretório em que nós estamos. Se eu vir aqui ls-l lista os diretórios, né? E vou adentrar em um cd documents. O tab ele autocompleta, tá? Se eu escrever aqui cd, peraí, vamos voltar um diretório, dois pontos volta, né? Cd do c doc e apertar tab ele vai autocompletar, porque o único diretório que tem o início doc é o documents, né? Então ele autocompleta. Isso facilita bastante para a gente não precisar escrever um arquivo, o nome de um arquivo, uma pasta enorme, né? Acesso-se essa pasta, pwd mostra que eu estou neste caminho aqui, Home Kelvin Documents. Vamos mostrar os recursos da máquina. Se eu digitar df, eu mostro os discos montados na máquina. Então eles estão neste caminho aqui, né, que mostra na primeira coluna. O SSD aqui, né, que está montado aqui na minha máquina, ele tem uma capacidade um pouco maior. Está montado exatamente nesse caminho, dev/sda2. Eu posso mostrar ele com unidades, né, fazendo df-h. Então ele mostra aqui que são 439 GB. Eu estou utilizando 11% e mostra então, enfim, o total utilizado e o que ainda está disponível. Clear limpa essa tela toda. No vídeo anterior eu falei, né, que top mostra os recursos da máquina, os processadores, os processos em execução, né, em tempo real, a memória utilizada. Ctrl C sai dessa aba. Se eu fizer htop, primeiro eu preciso, que nem eu comentei no outro vídeo, instalar esse htop, que ele não vem por padrão no Linux. Instala ele. Eu não vou instalar porque já está instalado, mas o comando é aquele ali. Htop, quando já estiver instalado, e ele vai me mostrar na forma um pouco melhor de visualizar. E aqui eu posso clicar para fazer classificações, né? Então, em função do uso de CPU, em função do uso de memória, número do processo aberto. A gente percebe que os processos aqui mais iniciais são do próprio sistema operacional. Os outros aqui são processos que eu iniciei. Ctrl C sai dessa aba. Clear, vamos limpar. Vamos voltar uma pasta antes aqui, que eu tenho alguns arquivos salvos, né, que são esses de teste que eu criei antes. A gente percebe que aqui na listagem, na forma de lista, a gente tem na primeira coluna algumas informações. A primeira que diz se é diretório ou não, né? dr diretório. Aliás, D diretório sem SD não é um arquivo. O que vem depois, a gente percebe que se repetem algumas informações, né? RWX, RWX, R, aqui não tem W, X. O que isso significa? Né? São as permissões de usuário. E elas são nessa ordem: RWX, read, write e execute. Então seriam leitura, escrita e execução. Repetido 3 vezes porque são para o usuário atual, para o grupo de usuários e para todos os usuários. A maneira de atribuir essas permissões é com o comando chmod. Chmod, se eu tiver dúvidas sobre um comando, logo após ele eu posso digitar -, ou -- help. E ele me dá todas as informações a respeito desse comando. Nós percebemos algumas características a respeito desse comando
e que ele obedece à forma octal. Octal é o seguinte, chmod, existem alguns códigos chmod Linux, só para mostrar para vocês aqui. Ó, a sequência de usuários, né? Read, Write, Execute e o octal. O octal, ele tem uma ordem, acho que aqui, se eu não me engano, ele mostra que é 0 para nenhum acesso ou permissão, né? E o 7 seria todas as permissões. E aqui os intermediários, que seria só para gravação, só para leitura, só para execução. E a combinação deles, né, gera então um código que precisa ser digitado. Vamos supor aqui que eu quero dar total permissão para o arquivo teste.txt. Então, eu dei permissão para o usuário atual, para o grupo e para todos. Total permissão para o arquivo teste. Então, se eu vir aqui -L, eu percebo agora que está todo completado essa parte de permissões para o arquivo teste.txt. Se eu vir aqui e abrir no editor Nano o arquivo teste.txt, eu vou visualizar ele, Ctrl X, saio. Agora eu vou tirar as permissões, chmod, nós vimos lá que o 0 retira as permissões, então 000, teste.txt, ls-l lista os diretórios e arquivos. Eu percebo que todas as permissões saíram. Vou tentar abrir no editor de texto Nano e ele não vai permitir por acesso negado. Ctrl X, sai. Vou atribuir uma permissão intermediária, chmod 764, como está ali no arquivo de exemplo, teste.txt, ls-l, e eu percebo agora que algumas permissões são dadas, outras não. Então essa é a forma de atribuir permissões. Uma forma de a gente visualizar alguns recursos da distribuição Linux que nós estamos utilizando, bem interessante, é utilizar o comando neofetch, que na verdade precisa ser instalado porque é um recurso externo, não vem por padrão. Então vem aqui sudo apt install neofetch. Eu não vou instalar porque já está instalado, mas esse aqui é o comando. Depois de instalado, neofetch, e abre ele. A gente percebe então que ele vai mostrar a distribuição Linux que nós estamos utilizando, o kernel, um logozinho da distribuição, informações do sistema, o tipo de processador, GPU e memória. Eu estou utilizando aqui um Ubuntu 22 e não é a versão atual. Se eu não me engano, o Ubuntu está na versão 24, mas é porque eu quero utilizar esse kernel aqui, que é um que mantém a compatibilidade com a minha placa de vídeo, que é mais antiga. Eu estou aqui com processador i7 de terceira geração, é bem antiguinho, mas não tem problema. É óbvio que para programação e computação científica nós precisamos de equipamento, hardware, quanto mais recente melhor, mais potente melhor. Só que a gente precisa entender que para a computação em geral, a máquina ela é importante sim, só que nós temos que também aprender a extrair recursos da máquina que nós temos disponível. Então, eu ter um hardware mais antigo me exige que eu consiga compatibilizar drivers, compatibilizar versões e extrair melhor os recursos da máquina. Isso é possível com qualquer máquina, né? Desde que seja uma máquina viável, né? Obviamente, mas é um exercício bem interessante e não muda nada em termos de obtenção de resultados. Talvez demore um pouco mais, mas para computação visual, computação científica, desculpa, a gente tem alguns recursos que exigem muito da máquina, mas outros são relativamente tranquilos, né? Mesmo para máquinas mais antigas. Então, eu até recomendo que seja tentado executar algumas coisas em hardwares mais limitados, não necessariamente pegar o mais top atual, né, e caríssimo, obviamente, no Brasil, né, mas tentar, por exemplo, no Raspberry Pi rodar uma coisa
difícil, um algoritmo de cálculo numérico, só para ver e comprovar, né, como que é possível fazer isso da maneira mais otimizada possível. Inclusive, isso é um exercício bom porque nos incentiva a otimizar algoritmos, otimizar procedimentos. Quando a gente tem muito recurso na máquina, é muito fácil desperdiçar memória, desperdiçar processamento, né? Só que na medida que nós estamos limitados, aí fica mais complicado, né? E a otimização ela é muito importante, porque na medida que nós otimizamos, nós conseguimos enxugar código, enxugar recursos da máquina e extrair o melhor dela, né? É só um parênteses aí para que a gente consiga evoluir na computação. Eu quero fazer só mostrar uma questão aqui, que eu tenho algumas imagens e eu quero mostrar como os arquivos são identificados no Windows, no Linux, desculpa, e o que compõe um arquivo. Um arquivo é um binário, né? Um arquivo é composto de zeros e uns. E esses binários eles vão ditar para a máquina o que ela precisa fazer para mostrar, né, esse arquivo. Então, mas como é que a máquina sabe, né, o que ela tem que fazer, né, se ela tem um arquivo, por exemplo, aqui PNG, né? A máquina identifica isso através dos cabeçalhos do arquivo, né? Então eu vou fazer aqui um comando hexdump que vai mostrar em hexadecimal o conteúdo desse arquivo. Hexdump eu vou botar só aqui o help só para mostrar, ó. O hexdump ele tem uma série de comandos. Eu quero esse comando aqui, né, o C, que vai mostrar a conversão do hexadecimal na tabela ASCII. A tabela ASCII é a que atribui um determinado caractere a uma sequência de bits. Então, vamos usar ele para mostrar o conteúdo do arquivo nesse formato. O hexdump-c, então, né, de qual arquivo? Do arquivo, vamos pegar uma foto aqui, o 9-ta tab autocompleta, que só tem esse arquivo. Só que se eu der enter aqui, ele vai me mostrar todos os hexadecimais dessa imagem. E vai ser bastante pesado, talvez, então eu não quero. Eu quero mostrar só o início. Então, eu vou combinar um comando. Para isso, a gente usa esse símbolo aqui, a tecla pipe, para unir dois comandos, o hexdump com o head, para mostrar só o cabeçalho. Só que limitado a um número aqui. Vamos colocar -n, número de linhas, 20. Do enter, ele me mostra esse arquivo na forma hexadecimal. Aqui estão os hexadecimais, e aqui na lateral o conteúdo desse hexadecimal que ele significa. A gente percebe que logo no início ele já atribui o PNG para o arquivo. Então, o cabeçalho do arquivo já identifica na hora, né, que tipo de arquivo é. E os hexadecimais são, na verdade, o conjunto de bytes, né, que formam esse arquivo. Nós tínhamos ali na pasta um arquivo de arquivos de imagem e um de texto, CSV. Vamos abrir ele também na forma hexdump, -c para mostrar a conversão na tabela ASCII, do arquivo resultado, tab, para autocompletar, desse arquivo combinado com mostrar somente o cabeçalho no número de linhas 20. A gente percebe que aqui é texto puro, então não tem formatação nesse texto, né? E ele mostra aqui para nós os caracteres na forma ASCII e os caracteres na forma hexadecimal. Então aqui, cada linha aqui representa um caractere. Cada coluna, né, em uma linha representa um caractere. Então aqui nós temos, ó, I, M, A, G, M, vírgula, I, M, A, G, E, M, vírgula, A, R,
EA underline CONT. Então, esses códigos aqui representam o caractere da tabela ASCII e o arquivo é um arquivo de texto puro. Então, essa forma aqui a gente visualiza o conteúdo do arquivo, né, o que o compõe ele, para entender que o computador ele lê código, ele não lê texto. Então, eu vou fazer com outro arquivo aqui, que esse aqui é um JPEG. Vamos fazer o XDump dele também, só para a gente ver o que tem dentro, com a conversão em tabela ASCII. Vamos pegar o 7TA JPEG, o pipe read menos número de linhas 20. Aqui a gente já percebe que ele traz mais informações. Esse arquivo foi gerado por uma câmera e no cabeçalho dele ele mostra aqui as informações do arquivo, a câmera que fotografou e a data, horário. Então, no cabeçalho do arquivo vem essas informações, né, esses metadados, e eles estão codificados no próprio arquivo. Então, é interessante a gente fazer essas visualizações para entender a formação de arquivos e como o computador os lê. Porque quando a gente abre no Windows, né, a gente é condicionado a utilizar muito Windows, a gente só abre e acha que é uma magia que acontece, né, e uma caixa preta. Só que, na verdade, é algo bem simples. Eu posso, inclusive, gerar um arquivo de texto. Se eu conseguir, né, gerar um arquivo de texto com vários códigos hexadecimais, converter eles para binário, botar uma extensão neles e o computador vai ler. Ele vai atribuir aquela extensão, né, o tipo de arquivo e como ele deve processar, renderizar uma imagem, enfim, né, tudo através de códigos binários. O computador só lê binário. O computador lê o binário e o binário é um número. Isso aqui é um número, tá? Por mais que tenha letras, é só a forma de representação, né? Os números de dígitos. No caso aqui, faltam dígitos a partir do dígito 9 e o computador passa a utilizar letras para representar um número, mas é tudo número. Então, um arquivo, um diretório, um programa, um sistema operacional inteiro é tudo um grande número, porque o binário, a combinação de zeros e uns, né, forma uma linguiça enorme de bits, que no fundo é um número. Isso, inclusive, é interessante a gente compreender, porque é o que vai determinar lá na frente, né, se eventualmente a gente discutir a respeito, criptografia. Porque sendo um programa um número grande, eu posso transformar esse número grande, né, aplicar um algoritmo nesse número e fazer ele ser criptografado, né. Aí tem vários processos de criptografia, né, de troca de caracteres, obedecendo uma determinada regra, mas no fundo isso está associado à compreensão dessa característica, né, da computação. Acho que por enquanto é isso. Depois a gente pode se aprofundar em mais coisas, eu vou falando conforme as coisas vão me surgindo. Mas aqui é interessante que vocês viram que eu estava com um caminho maior e eu só digitei CD sem nada, 2 pontos ou nada, e ele foi direto para o home do meu usuário. Então é uma maneira de abreviar, né? Se eu estou lá numa sequência de arquivos, né, de pastas longe já do meu local de interesse, né, longe da pasta inicial, se eu digitar só CD, ele volta lá para o início, né? É uma maneira de retornar rápido para a pasta principal. Por enquanto é isso. Vai me surgindo mais assuntos aí, eu vou falando na sequência.